Vamos lá então, vamos ver o que definição de fascismo do Karnal. Porque sempre aparece a palavra fascismo quando uma pessoa quer insultar outra. Afinal, o que foram os fascismos? Prazer carnal. Ó, começou como, hein? Vamos ver. Há termos que a gente usa tanto que eles perdem um pouco do sentido histórico. Comunista, liberal, fascista, nazista se desgrudaram muito da sua base histórica. Mas é importante que a gente escute, através da análise histórica, como esses termos surgiram, como eles eram utilizados, que a gente recupere o sentido original para não cometer um erro muito comum que a gente chama de anacronismo, quando eu projeto valores de hoje no passado. Só para fazer um adendo que ele fala do termo, resgatar o termo pela historicidade do termo. Esse é um erro de método, na verdade, porque você não tem que focar no termo, mas no movimento real, no objeto que você está falando, né? Se você ficar ligado no conceito, você acaba não sabendo como esse conceito surgiu. A ideia não é sempre estar ligada no termo, vamos ver como que o termo surgiu. Isso é uma parte, mas não é o todo. O todo é o movimento real do objeto que a gente está denominando, né? Então não é o termo que a gente tem que procurar, entendeu? Não é o conceito, e sim o objeto. Mas vamos lá. Final da Grande Guerra. Hoje nós chamamos mais tradicionalmente Primeira Guerra Mundial. 1918. Grandes impérios desfeitos. Só para lembrar, fim do Império Alemão, fim do Império Austro-Húngaro, fim do Império Turco-Otomano, fim do Império Russo desde o ano anterior com a Revolução de 1917. Uma mudança completa no quadro político europeu. A lenta construção dos estados democráticos ou autoritários ou liberais do século XIX encontrou uma mudança, um baque, uma súbita ruptura de 1914 a 1918. Mas, com a vitória da Revolução Russa em 1917 e a ascensão dos bolcheviques, ou seja, de um grupo mais à esquerda do que aquele que havia imediatamente derrubado o czar Nicolau II, aviva em toda a Europa, junto à crise econômica, um crescimento de movimentos socialistas e comunistas. Existe um medo diante deste avanço. Existe desemprego, existe uma inflação, existe uma adaptação das economias europeias ao mundo do pós-guerra. Existe um avanço decisivo das manifestações de esquerda e, nesse contexto, surge junto às classes médias, baixas e, de vez em quando, outras classes, uma reação, apoiar a restauração da autoridade. Apoiar de novo um Estado forte, um Estado que faça frente à dissolução das relações econômicas e sociais e ao medo. Fascismo é muito difícil de ser definido porque ele não tem a clareza de outros movimentos. O fascismo é um movimento, especialmente na década de 1920, que se constituiu no poder. Logo, Então, ele fala aí das classes sociais, né? Ele já comete esse erro que fica mais difícil de você compreender o fascismo quando você divide a sociedade em classes sociais por renda, né? Que ele fala renda baixa, renda alta, né? Classe baixa, classe alta. Então fica muito mais complicado, porque o fascismo ele utiliza da massa da população, mas ele é um movimento da classe burguesa, né? Não é classe alta, classe média, né? É outro erro de método dele aí para analisar a sociedade e acabar usando esses termos de classe média, classe baixa. Tá? Fica muito mais claro para você entender o movimento do fascismo quando você coloca em perspectiva de classes da produção, que seria a burguesia e o proletariado. Né? Mas vamos continuar. E ele também fala esse negócio de resgatar a autoridade, né? Não é, o fascismo não é só sobre a autoridade, é uma característica muito pequena, mas a gente não costuma usar a autoridade porque pra gente, o Estado burguês também, a democracia liberal também, querendo ou não, ela é até certo ponto autoritária, né?
o fascismo com certeza tem uma mão de ferro muito maior do que o Estado burguês liberal, mas autoritário não serve muito para a gente definir o fascismo, né? Mas vamos continuar. Nem sempre é tão claro saber o que é o fascismo. A palavra deriva de um símbolo romano, o fascio. O fascio é um conjunto de varas unidas por correias de couro com um machado. Onde havia alguém levando um fascio, existia atrás uma autoridade da República Romana, por exemplo, um questor, um cônsul e assim por diante. Por isto, quando Mussolini decide criar um nome para o seu projeto político, usa um instrumento romano que é o fascio e vai chamar ao seu movimento de fascismo. Muita gente, por influência do italiano, no Brasil inclusive, vai dizer fascismo, que seria uma influência do italiano, mas em português é com SC mesmo, fascismo. Ou seja, este movimento que surge... É com SC, hein, galera? Não se esquece, hein? O problema do termo, dele ficar buscando sempre o conceito do negócio, né? É que ele vai acabar entrando no fascismo do Mussolini, né? Mas você tem outros movimentos que já... Outros objetos, outros movimentos reais de política que se assemelhavam muito. Então a gente consegue colocar esses anteriores já como fascismo também, antes da palavra surgir. Porque o movimento real, a coisa acontece e depois a gente dá nome, tá? A gente não dá o nome para depois acontecer, que é o que ele tá fazendo. Ele tá falando do fascismo de Mussolini, que Mussolini deu nome, aí então apareceu o fascismo. Não. O movimento já acontecia antes, a gente já teve regimes de caráter fascista, mas não tinham nome, entendeu? Por isso que é importante a gente rever esse tipo de método. A gente não pode se apegar ao conceito, tem que se apegar ao movimento real. Surge na Itália. Surge na Itália que havia vencido a Grande Guerra. Mas, como diziam os italianos, a Itália venceu a guerra, mas perdeu a paz, porque não recebeu todos os territórios que se achava com direito, não recebeu várias das promessas que tinham sido feitas para ela mudar de lado e passar da Tríplice Aliança, no início da guerra, para a Tríplice Entente. O crescimento da Vamos aumentar um pouco a velocidade aqui. Crise econômica na Itália, o grande número de mortos nas batalhas contra o Império Austro-Húngaro durante a Grande Guerra, a dissolução das relações tradicionais na Itália, foi um ponto que fez muito medo, especialmente para pequenos proprietários, para classes médias urbanas, e a democracia liberal, uma monarquia com parlamentarismo, uma democracia liberal italiana, não conseguia resolver a crise. Por isso, em 1922, um homem com origens na militância socialista, Benito Mussolini, um homem que sentiu aquele movimento como uma chance de propor aos italianos autoridade, força, fim da crise e a figura de um líder carismático. No caso de Mussolini, ele vai usar o título depois de Il Duce, aquele que conduz, duco, Aí ele tem umas características bem interessantes que é super importante para a gente entender o movimento que está aparecendo pra gente é um fascismo, né? Ele vai falar da crise. Normalmente o fascismo ele surge em instantes de crise. Então, quando tá tudo ruim, o capitalismo não tá dando conta. É isso que é importante também. Não é uma crise para população trabalhadora, né? É uma crise do capital. É uma crise dos lucros das empresas. Por isso que as empresas apoiam o regime fascista, entendeu? As empresas olham pro objeto fascista, pro líder fascista e, tipo, falam, não, o projeto dele vai conseguir superar a nossa crise que vai manter o lucro das empresas. Então, as empresas que antes eram de uma democracia liberal, vê que ela tá ruindo, vê que ela tá caindo, aí aparece, outra característica super importante é esse caráter messiânico, né, de um líder e tal. Aí as empresas acabam apoiando porque vê nele a solução para continuar o seu super lucro, né? Condução em latim, que dará origem à palavra, por exemplo, na Alemanha, de Führer, aquele que conduz. Característica dos fascismos, um líder carismático, que promete que se ele subir ao poder, ele resolverá a situação.
Outra característica que o fascismo italiano desenvolve e outros imitarão, porque o fascismo italiano é o primeiro ao chegar ao poder em 1922. Eles insistem na restauração de autoridade contra a fraqueza. O fascismo é uma desconfiança do sistema democrático. Seja ele mais liberal ou democrático de fato, o fascismo desconfia de urnas. O fascismo desconfia de consultas populares, ainda que tenha lançado mão, inclusive, de eleições ou de plebiscitos, mas o fascismo confia na autoridade. Outra característica. Esse negócio de desconfiar de urnas, assim, não é tipo desconfiar de urnas. É porque eles pregam muito que o sistema atual, o capitalismo, da democracia liberal e a economia liberal, ela é corrupta, tá? Então é o lance da corrupção que faz eles desconfiarem da democracia, né? Então, todo mundo, ninguém presta, que não sei o quê, quem vai consertar, quem vai fazer as coisas direito é o líder messiânico aí, né? Então, não, tá quase aí, tá quase aí. Característica típica dos fascismos é a presença de um culto à morte, do desprezo, por exemplo, aos cuidados com a vida. Vejam uma frase ligada a Mussolini: é melhor um dia de leão do que 100 anos de cordeiro. É uma frase nascida naquela camaradagem viril da Grande Guerra. Não é à toa que grandes líderes fascistas, como no futuro Hitler ou na Itália Mussolini, foram combatentes da Grande Guerra. Aquela camaradagem viril que vai desprezar, por exemplo, a sensibilidade, vai desprezar sutilezas e vai dizer decisão, razão, campanhas de trigo, campanhas para que as italianas tenham mais filhos. Ele me deu uma misturada aí, né? Porque o fascismo ele tem essas características mais machista, né? Do patriarcado forte. E quando ele fala da guerra aí, da virilidade, isso daí já é uma característica de chauvinismo, né? É de um patriotismo exacerbado, um nacionalismo exacerbado, fanático. Isso é chauvinismo. Ele não fez essa distinção aí dessas duas características, né? Mas é que se confundem muito, né? Que o chauvinismo, querendo ou não, ele é machista. Mas o patriarcado extremo do machismo anda de mãos dadas com o chauvinismo. Ele deu uma misturada aí, mas vamos lá, continuamos. Campanhas para que a gente extinga as greves e tudo aquilo que for contra o projeto fascista. Plano fascista: nada contra o Estado, nada acima do Estado, nada fora do Estado. Por isso que no futuro nós chamaremos a todos os movimentos de direita como os fascistas. Esse nada fora do Estado, né? Isso daí é uma característica da época ali do Mussolini e tal, mas ele não combate o livre mercado, né? O Estado ele não vai gerenciar as empresas, ele vai tipo dar capacidade para que as empresas continuem trabalhando, né? Então vai utilizar do Estado, forte para financiar as empresas, né? Mas não quer dizer que as empresas vão ser públicas, vão ser administradas e controladas pelo Estado. Não é isso que acontece, tá? Na Alemanha nazista não foi isso que aconteceu e na Itália também não. Então, você utiliza de um Estado forte para ajudar o livre mercado a prosperar e tal. Por isso que é um projeto da burguesia, né? A burguesia utiliza do Estado, porque antes ela já utilizava, mas não tanto, por isso que ela acaba entrando em crise, né? Então, ela apoia o projeto fascista para quê? Para que o Estado comece a investir mais nas próprias empresas deles, né? Então, não é bem assim, tipo, tudo no Estado. Não é assim que funciona. Então, o Mussolini ele vai falar que o Estado que é o ente mais forte, que é o capaz de fazer as coisas e tal, mas na prática não funciona assim. Ele não utiliza o Estado como um gerenciador máximo da sociedade. Não é assim. Ele utiliza o Estado como um aparelho para manter o lucro das empresas e tal. Tanto que se você for pegar as empresas na Alemanha de Hitler lá, BMW, Bayer, são tudo empresas que continuaram particulares, então não eram do Estado, mas conseguiram uma proximidade maior com o governo e utilizaram da ferramenta do Estado. Fascismos, ou de esquerda, como a Rússia de Stalin, de estados. Ah, não. Ele não falou isso. Esse que é o problema, né? A Rússia de Stalin, né? A Rússia de Stalin não é fascista. Ela pode ter tido algumas práticas um pouco violentas, mas essa é a diferença de você enxergar a sociedade como classes da esfera de produção e circulação de mercadoria, que seria a burguesia e o proletariado, com classes médias, né?
Porque era uma ditadura do proletariado, então, tipo, tinha greve, acontecia, era o trabalhador que tomava conta, o Estado era utilizado de outra forma, não é o mesmo Estado, tá? O fascismo não é o mesmo Estado da democracia liberal, que também não é o mesmo de transição socialista. Não é a mesma coisa. O machismo também, ó, uma das características, não tinha o chauvinismo na Rússia, na União Soviética, não era um nacionalismo chauvinista, tá? Então se combatia o chauvinismo. O machismo também era combatido, tá? Você tem autoras soviéticas falando sobre isso, mas não é a mesma coisa. Tá vendo? Pega o conceito de fascismo, é autoritário, ponto. O Stalin também é. Então, fica difícil, né? Totalitários. O Estado totalitário pode ser de esquerda ou de direita. O Estado totalitário não é apenas uma ditadura, como tivemos dezenas de vezes na história. O Estado totalitário não pretende apenas conquistar o poder, ele pretende formar o novo homem. O totalitário é foda, né? Porque se você pegar o totalitário e aplicar em todos os governos, você vai conseguir, né? O que é totalitário se não o que o capitalismo fez na sua expansão? O que é totalitário se não é o governo americano invadindo a Ásia, invadindo o Iraque com desculpa de que tinha bomba e não tinha, ou a guerra do Iêmen? O que é totalitário, sabe? Então, tudo é totalitário, não é uma característica que dá para se usar. Mas para essa galera, a democracia liberal que a gente vive hoje não é totalitária. Os Estados Unidos não é totalitário. Eles não enxergam isso, eles não conseguem enxergar o todo. Aí acontecem essas coisas aí de fascismo de esquerda, de Stalin, fascista, pô, pelo amor de Deus. Por isso que o Estado fascista, como exemplo de Estado totalitário, ele desenvolve a ideia de que é preciso interferir na educação. É preciso mexer na formação das crianças. Esse negócio de construir um novo homem e tal, a gente está sempre construindo um novo homem, né? Você negar isso é deixar o negócio correr solto e não dar uma educação direito, né? Porque o Estado em todas as sociedades precisa investir na educação, precisa controlar a educação, controlar, né? Não é controlar com um monte de fé, porque na verdade a educação tem que controlar o Estado. Mas querendo ou não, o Estado precisa estar ali presente na educação e tal. Então, esse negócio de construir um novo homem também é outra característica aí que você não vai te dizer nada. Porque a gente está sempre construindo um novo homem. Mesmo que você não tenha esse projeto e tal, a gente está sempre fazendo isso. Aí, quando você percebe isso, você consegue direcionar, sabe? Você consegue, a gente vai caminhar para uma sociedade dessa forma. Então, é você perceber isso. Hoje, na democracia liberal, a gente não tem esse projeto de nação, né? Para a sociedade como um todo. Você tem um projeto de governo para a classe burguesa, e só. Né? E a classe burguesa não está interessada em projeto de educação, nem nada, né? Por quê? Porque eles têm dinheiro para pagar uma escola particular, então melhor para eles é menos Estado, deixa a população inteira burra e eles têm educação de qualidade, né? Mas ele tá errado, não é assim que funciona, tá? Aí por isso que ele vai pegar, aí você pega o totalitário, esse projeto de homem, que pertence à sociedade toda, independente da época, e você consegue tirar o meio, né? O extremo, o centro, a democracia liberal, falar, não, pra mim não se aplica isso. Mas todos os outros se aplicam, então é tudo igual, então é tudo fascista. Entendeu? Esse que é o erro dele. Na verdade, essas características que ele tá usando se aplica para ele, se aplica na democracia liberal. Então, ele não tá falando nada que avance a discussão, entendeu? É preciso mexer na propaganda. Os estados totalitários, sejam Stalin. O Estado hoje em dia não mexe na propaganda, não, né? Não tem regulação da propaganda, não. À esquerda ou Mussolini à direita, eles vão usar. Puta, fascismo de esquerda é. Meu. É por isso que ele é filósofo, né? Não é. Ele não faz ciências sociais, né? Aí acontece essas coisas. Ministérios de propaganda, instituições de propaganda. A gente tem hoje em dia, a gente tem instituições de propaganda para regular a propaganda. É a mesma coisa que você fala de censura, a gente tem ministérios que
instituições que acabam fazendo uma censura ou outra, porque essas características que você está usando são da sociedade, são de todas as sociedades, entendeu? É isso. São antiliberais, tanto os bolcheviques na Rússia quanto os fascistas na Itália e futuramente os nazistas na Alemanha são antiliberais. Eles são contrários ao mercado ser regulado pelas leis de mercado, desconfiam da liberdade e não é apenas que eles reprimem a liberdade. Não é que desconfia da liberdade, não é que é contra o mercado. É que essa ideia de livre mercado, de liberdade, isso daí os liberais eles colocam como se fosse um ente metafísico que você não pode falar sobre, que ele vai reger as coisas. Não, a gente olha e percebe, pô, ele funciona dessa forma, a liberdade funciona dessa forma. Então a gente discute esses termos, discute o livre mercado. O liberal não. O liberal fecha o olho e fala assim: não, deixa rolar que a mão invisível do mercado vai funcionar. Então não é que a gente é contra o liberal, né? Então a gente faz uma crítica séria, com método, né? A ideia liberal. E o fascismo também faz essa crítica, só que por outra via, né? Por outras coisas que eles vão criticar, né? Eles vão pegar a liberdade e vão falar que não, liberdade não é para ter liberdade, que não sei o que. Já os comunistas vão falar, não, a liberdade, na verdade, é o reconhecimento da necessidade. Então a gente só vai ser livre depois que todo mundo tiver casa, tiver comida, não sei o que. Já o fascista não, o fascista vai falar, não, liberdade não existe e é a gente que vai. O homem precisa ser guiado, ele precisa de um senhor. É diferente, entendeu? Então é a mesma coisa. Tá pegando uma característica em comum, mas não enxerga a diferença. Aí pra ele, Stalin é fascista também, pô. Pra acabar, né? De imprensa. Não é apenas que eles fazem, como tantas ditaduras, prisão de jornalistas. Então, é isso. Pra gente, pros comunistas, a democracia liberal é um tipo de ditadura. É a ditadura da burguesia. Então não existe livre imprensa. A imprensa não é livre. Tá? A mídia hegemônica, que é a mídia gigantesca, ela domina a narrativa ali. Então ela consegue fazer um tipo de censura, sabe? As concessões para as televisões são dadas para as grandes mídias, né? Então tem financiamento do Estado. O Estado gasta muito com propaganda na mídia. Então não existe uma livre imprensa. A democracia liberal vai falar que existe. Mas se você reparar a sociedade atual como a gente vive, não existe livre imprensa. Assassinato de jornalistas, eles pregam que a liberdade é danosa. A liberdade conduz o homem a uma divisão que não deve existir. Não, aí, ó. Não é assim. Os comunistas não prezam, não falam isso. A gente vai discutir realmente o que é liberdade e se essa liberdade que a gente busca na democracia liberal realmente acontece. Então a gente tem uma crítica construtiva a se fazer a liberdade. Já os fascistas não. Os fascistas sim falam desse jeito que ele tá falando, que não dá para ter liberdade, que não sei o que precisa de um senhor. São diferentes. Não é a mesma coisa. Ao estimular um pensamento único, ao estimular a propaganda em larga escala, comícios cenográficos, uso de músicas, alfabetização de crianças com textos pró-Dutch no futuro, pró-Hitler. Ao fazer tudo isso, não era apenas para levar um grupo ao poder. O fascismo pretende ser permanentemente uma nova concepção de homem, onde se restauram elementos tradicionais. Por exemplo, Mussolini insistia: a guerra é para o homem o que a maternidade é para a mulher. As mulheres devem ter filhos, os homens devem. Isso daí é a característica fascista, machista, tá vendo? No comunismo, na sociedade em transição socialista, não funciona assim. A gente sempre se combateu o machismo, tá? Óbvio que era uma sociedade machista também, porque, pô, nasceu de uma sociedade machista. Mas o combate ao machismo sempre foi uma pauta que sempre caminhou ali em todas as sociedades. Não só o machismo, mas o racismo também e todas as perseguições a minorias. Acho que o que demorou mais tempo para os comunistas perceberem que era uma pauta de opressão foi a causa LGBT, que até acho que os anos 90 era considerada uma doença pela OMS, né? Mas depois os comunistas perceberam, pô, isso também é uma
luta do povo trabalhador, e hoje em dia você tem coletivos comunistas e LGBTs para lutar contra a LGBTfobia. Então, os comunistas eles acabam percebendo isso. E nessa época aí que ele está falando, em 1930, 1940, o machismo era combatido, sim, dentro da sociedade de transição socialista. Já o fascismo não. O fascismo ele não abre essa mão. Ele é conservador, ele é reacionário, ele vai falar da virilidade do homem. Ele é essencialmente machista. Ele não muda. Isso daí não é uma característica que vai mudar. Faz parte dele. Por quê? Porque vem junto com o chauvinismo, desse militarismo exacerbado e tal. Então, você percebe que agora ele não tá falando do comunismo, né? Não tá colocando Stalin como se fosse, né, nessa linha, né? Agora é só Hitler e Mussolini. Quando ele consegue juntar comunismo e fascismo pelas características de autoritário e tal, aí ele usa. Quando ele não consegue, deixa quieto. E neste culto à força, à decisão, à autoridade e muitas vezes o culto à morte, existe uma outra questão interessante. O Duce faz muitas fotos sem camisa. O Duce faz fotos. Então, ele tem a questão estética também do fascismo, né? Recorda muito a esse negócio romano, né? Que eles precisam reafirmar uma historicidade que eles não têm. Então, eles vão pegar muito os pilares gregos, né? E que nem ele tá falando agora da masculinidade, da virilidade. Então, essa estética tem uma preocupação muito grande. E ela é uma estética construída justamente sobre essas bases das ideias chauvinistas e machistas deles mesmo. Dirigindo carros em alta velocidade. O Duce não esconde sua amante, porque ele é um homem tão viril que, além da esposa e dos filhos, ele tem amante. Aliás, será sua amante, Claretta Petati, que vai acompanhá-lo à morte no final. O Duce é um modelo de homem que deve restaurar a autoridade. E, por fim, um incômodo. Tanto o fascismo italiano quanto o futuro nazismo alemão, separados por 11 anos na ascensão ao poder, 1922 na Itália, 33 na Alemanha, os dois subiram ao poder mediante sistemas legais. O Duce, Mussolini, foi convidado pelo rei da Itália a formar um ministério após a marcha sobre... É isso, é que a burguesia que domina o sistema democrático liberal, né, economia liberal, olha no momento de crise e vê o fascismo como uma solução, tá? Por mais que o fascismo pregue que é antiliberal, a burguesia vai apoiar. Sempre foi assim. E é uma das características. E hoje no Brasil não é diferente, né? Você vê todo mundo pedindo aí intervenção militar, os caras é quatro. Mas quem que tá pedindo isso? É uma galera que, do ponto de vista econômico, defende o liberalismo. Então, quando chega na crise, o liberal corre pro braço do fascismo. Roma. E Hitler foi convidado pelo presidente Hindenburg, após as eleições, para formar um gabinete. Os dois sistemas não subiram ao poder por golpe de Estado, mas uma vez instalados no poder, eles promovem um fechamento do regime porque eles desconfiam profundamente da democracia. Fascismos, autoridade, propaganda, novo homem, Estado totalitário de extrema-direita, fruto da crise pós-Grande Guerra, anticomunistas, Aí ele coloca o Stalin, né, como fascista, mas anticomunista, né? Pô, vai entender, né? Mas você vê que ele tá analisando aí, ele tá tentando colocar tudo num grupo de características, né? Isso daí é analisar a coisa pelo conceito e não pelo movimento real, movimento histórico, né? Então é o que eu falei no início, que ele cai exatamente nisso que eu falei. Ele vai pegar as características e vai montar um conceito ali para definir o conceito e não o objeto, não a história, não o movimento que aconteceu, né? Esquerda, anti-liberdades e a volta dos papéis tradicionais com um líder carismático. Assim nós começamos a delimitar um campo para agora falar mais especificamente, afinal, o que foi o nazismo. Foi um prazer. Cara, tirando a parte do Stalin ali, né? Tipo, puta, mano, é difícil tancar isso. Foi uma nota 7. Agora, se você for analisar com as besteiras que ele falou do Stalin ali, ó. Puta, muito ruim, velho. Muito ruim.